Senhoras e senhores, staff síndicos, e eu estou aqui com o Rúbio Madureira, do Brasil para o mundo e aqui em Florianópolis, está hoje em Florianópolis. Rúbio, a gente começa o programa sempre perguntando uma frase muito célebre, uma pergunta: como Florianópolis é cosmopolita, da onde que tu veio? Então, Marcos, bem pertinho, Macapá. Macapá. Amapá, lá no Tribunal. A pessoa que veio de Macapá para Florianópolis é por muito dinheiro e por um grande amor? Ou tem mais coisas ligadas a isso? Ah, sim, né? A vida também. Florianópolis é uma cidade com uma qualidade de vida, com belezas naturais e até mesmo um convite para ser celebrada a vida. Mas com certeza, né? O dinheiro ou o amor. No meu caso foi amor. Que bom. Que assim seja, que seja eterno enquanto dure. Com certeza, com certeza. Rubio, fala uma coisa pra gente. LGPD e condomínios. Como é que faz para fazer essa sincronicidade, levando em questão a educação do povo, de uma forma geral? Então, Marcos, assim, gente, LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a Lei 13.709 de 2018, ela deixa bem claro, né, que qualquer ente, seja pessoa física, pessoa jurídica, direito público, direito privado, que faça tratamento de dados pessoais, ela tem que se adequar à lei. Então, condomínio não é diferente. E até vejo que o condomínio ela tem um desafio maior do que outras empresas, porque quando a gente comenta muito de empresa, a gente fala assim dos empregados, dos diretores, dos setores, que precisa ter o respeito do... O titular de dados geralmente são os clientes, são os consumidores. E já no caso do condomínio, o morador, além de ser o titular de dados, também ele tem que ser um dos protagonistas para poder que o condomínio se adeque, né, à lei. Então o desafio é um pouco maior do que outras empresas, mas as consultorias, os profissionais na área, né, podem muito bem ajudar vocês. Como é que é você pensar na jurisprudência e nas pessoas, que muitas vezes a gente tem que ter uma paciência a mais, principalmente lá dentro do condomínio, com pessoas que são renitentes em tentar fazer a coisa, aquele pavoroso jeitinho brasileiro. Não, mas essas imagens, esses dados, e como é que é você lidar de uma forma mais tranquila, educacional, para que as pessoas entendam da responsabilidade que cada um tem para com o outro? Então, Marcos, assim, olha, como todas as empresas que tratam dados que querem se adequar ao LGPD, obviamente que tem que ter a chancela da diretoria, o apoio que a gente fala das pessoas que encabeçam a empresa. E a partir dela, a gente faz todo um trabalho de conscientização. Eu acho que isso é super importante. Por exemplo, a mídia está tendo essa colaboração muito forte em cima da população, mostrando que como titulares de dados têm seus direitos, a partir do momento de serem educadas como esses direitos devem ser exercidos, da mesma forma que a lei tem que ser divulgada, para que as empresas saibam que a lei lá não veio para tolir, muito menos para impedir que os dados sejam tratados para exercer as suas atividades. Na verdade, o que a lei pede é que simplesmente que isso seja feito de forma transparente e que as pessoas tenham noção do que está acontecendo. Porque, querendo ou não, nossa sociedade hoje, sendo uma sociedade de informação, obviamente que dados e informação, elas são essenciais, que obviamente traz muita coisa do ser humano. Então, a partir desse viés que a gente tem essa comunicação e essa cultura de que você tem que tomar cuidado com os dados, com quem você compartilha, com quem você fornece, e as empresas também têm esse cuidado de coletar esses dados, de fazer o tratamento adequado. Mais do que isso, a forma como guarda esses dados, a forma como eles são armazenados, por quanto tempo esses dados são armazenados, se é necessário ficar ad eternum, por exemplo, que não vejo necessidade nenhuma, como são eliminados, tudo isso envolve uma educação muito forte mesmo com o mercado, né, sobre a proteção de dados. Rúbio, como é que despertou no advogado a intenção de trilhar por esse caminho, trazer isso para
esses esclarecimentos e esse amparo para quem precisa de um advogado capacitado, que tenha entendimento do assunto, tenha clareza, tenha experiência, com uma pessoa como você? Certo, certo. Bom, gente, assim, tudo começou lá por meados de 2018, 2019, que eu estando aqui no mercado de Florianópolis e observando Florianópolis, conhecida como Ilha do Silício, um lugar de muito mercado, né, o ecossistema de inovação muito forte. Sempre fui ligado muito à tecnologia, muito a esse mercado de inovação, acho isso muito interessante. E eu comecei a observar, bom, gente, acho que de alguma forma é interessante a gente dar saber como é que funciona o mercado. E coincidentemente, em 2018 foi promulgada a Lei 13.709, e eu comecei a observar. E eu percebi que a lei, ela é muito mais além do que a parte jurídica. Ela envolve também, né, gestão de processos, tem que saber um pouco como é que os processos dentro das empresas, e também segurança de informação. E tudo isso é ligado também à inovação. Então, por conta disso, eu entrei numa imersão sobre esse mercado. Primeiro eu comecei me preparando no Data Privacy Brasil, fiz um curso lá, foi em São Paulo. Posteriormente eu procurei a G8 Academy também, que é uma empresa do Rio Grande do Sul. E por fim, que para mim foi a melhor imersão de todas, foi o Privacy Academy, que trouxe esse viés sobre gestão de processos e sobre segurança da informação. E a gente vê que como esse mercado, sabe, Marcos, de proteção de dados e privacidade, ela envolve essas três frentes. E essas três frentes, elas são nem digo que são interdisciplinares, são transdisciplinares, porque você tem que, no mesmo tempo que você tem que saber o que a lei diz, você tem que saber o que a segurança da informação fala sobre isso, e ao mesmo tempo também como você vai dar esse processo para que isso seja de forma casada e de forma harmônica. E então é uma imersão muito boa e muito forte que tem que ser dada para o mercado. E para quem quer encontrar você no teu escritório, na parte física, fora a internet, como é que faz? Para saber mais sobre você, para quem precisa do teu amparo, fala assim, eu preciso de um cara como esse para me atender, preciso de um profissional capacitado como esse para me atender. Então, gente, assim, olha, podem procurar nas redes sociais, meu arroba é @madureiradv. Podem procurar lá que com certeza que eu puder ajudar vocês estarei à disposição. Rubi, fala para nós um pouco mais sobre essa questão do LGPD dentro da CIF, que foi esse convite que trouxeram você para vir aqui para palestrar, para falar para profissionais da área da Grande Florianópolis. A CIF, a Associação Comercial e Industrial de Florianópolis, ela é uma entidade muito engajada, muito importante da classe empresarial. E dentro da CIF existem os núcleos que são unidades que os próprios associados eles se organizam conforme a expertise de mercado. Tem, por exemplo, tem o núcleo de advocacia, tem o núcleo de condomínios e tem, no meu caso, o núcleo multissetorial de soluções empresariais, né, que somos vários consultores lá dentro que buscamos sempre alguma solução voltada à empresa. Então, grato o convite, né, do núcleo de condomínios para falar sobre isso, porque eu sou consultor, né, em privacidade e proteção de dados que fala sobre LGPD, mas também de forma mais ampla, né, sobre privacidade e proteção de dados. E isso daí a gente chegou nesse consenso, né, que como é importante a divulgar, né, a informação de que, voltando a dizer, qualquer entidade que seja pessoa física, pessoa jurídica, direito público, direito privado, que faça tratamento de dados, elas têm que se adequar à lei. Então, de condomínios também não é diferente. Senhoras e senhores, staff síndicos com a agradabilíssima presença do Dr. Rubio, dando um tostão da sua capacidade e falando sobre essa polêmica que a gente já havia comentado antes. Demorou para moralizar a coisa, para botar a regra, para falar, gente, ó, é por aqui, vamos parar com isso, né? Demorou um pouco. E nós, com a presença de Rubio aqui para falar sobre o assunto, nós só temos agradecimento. Muito obrigado pela oportunidade e esperamos no futuro próximo ser presente aqui para falar um pouco mais sobre esse assunto tão polêmico e, como a gente conversou, muitas vezes é prioritariamente educacional. Com certeza, com certeza. Agradeço a presença de todos e até a próxima.
Gente, Staff Síndicos, e agora nós estamos aqui com o Silmar, um grande parceiro, um grande amigo. E o Silmar da Hashirama, o Silmar que vem da energia solar, o Silmar da parte administrativa como um todo, gerando conteúdo, informação, e agora aqui à frente da CIF. Conta para nós. E agora com esse evento de hoje fantástico sobre LGPD. Então, Marcos, obrigado pelo convite para esse bate-papo e obrigado por ter vindo aqui a acompanhar a gente nessa lida, né, nessa missão que a gente tem aqui junto com a CIF. Sim. Eu acho que enquanto Hashirama, a gente procurou o núcleo de condomínios da CIF porque a gente buscava esse conhecimento que o núcleo pode nos proporcionar. Eventualmente, esse ano aconteceu do Silmar se tornar coordenador geral do núcleo de condomínios dentro da CIF, então... Você foi convidado ou você se colocou à disposição? Não, foi livre e espontânea pressão. Então, o núcleo precisava de um coordenador e acabou acontecendo. Então... Sim. Peguei o começo do ano, o brinco que foi mandato tampão, e daí a gente oficializou mesmo a coordenação agora começo de maio, final de abril mais ou menos. Daí a gente oficializou e mudou toda a coordenação do núcleo. Acho que estar aqui hoje, poder representar a CIF, né, nesses encontros, nessas capacitações, a gente já trouxe eventos que falamos sobre seguros, trouxemos eventos hoje, né, que falamos sobre LGPD, e a gente acaba tendo todos os eventos, todos os encontros, a gente tem que encerrar o assunto, porque é muita dúvida, sabe? As pessoas precisam de informação. A gente está aqui, eu tento posicionar o nosso núcleo para capacitar as pessoas. Então, que Sim. As pessoas venham para cá buscar informação. Então, e eu percebo que a gente tem batido a meta, a gente tem conseguido fazer isso, porque todos os encontros, a gente tem que finalizar, não, pessoal, vamos marcar uma parte 2, então. De seguros, uma parte 2, de LGPD, uma parte 2. Agora, o próximo encontro, a gente vai falar sobre pitch. A questão dessa história, puxar esse gancho que você falou sobre a Cynthia Stumpf, que veio aqui para falar no evento sobre seguros, foi muita polêmica. E hoje, com o Rubio, para falar sobre LGPD, a polêmica aumenta exponencialmente, é um absurdo, né? E a gente aprende o tempo todo, assim, porque Sim. Hoje mesmo o Rubio trouxe essa questão do reconhecimento facial, da biometria, de coisas assim que, para mim, eu na minha percepção, né, na minha ignorância, falta de informação, eu imaginava que o CPF fosse um dado mais importante do que a biometria. E hoje descobri que não. Então tem um monte de coisas assim, por exemplo, eu sou morador de um condomínio e a minha fechadura, né, do meu apartamento tem aquela câmerazinha e ali eu registro um monte de imagem. E se eu compartilhar aquelas imagens com o síndico, eventualmente o síndico pedir, o síndico colocar no grupo do condomínio ou passar essa informação adiante, eu também respondo por aquilo ali, que a imagem fui eu que produzi. Então tem tantos detalhes assim, em seguros teve, né? LGPD teve mais ainda. Engraçado como o seguro se comunica bem com o LGPD, Sim, né? muito. Hoje foram os que mais conversaram, assim, de todos que estavam aqui. Impressionante. Foi os que mais tiveram, não dúvidas, né? Mas que mais indagaram algumas coisas, foi o pessoal de LGPD e o pessoal de seguro. E o interessante, como na área condominial, com conversa com poucos instantes com o Rubio, isso é cultural, a pessoa precisa aprender como lidar com uma nova era de informações, de compartilhamento de informações, e é um conjunto da obra, não é uma empresa ou é a lei, somos todos nós, né? Sim, até trouxeram dúvidas, né? Tá aí para trás como que funciona. Quantos condomínios aí já tem mais de 10, 15, 20 anos? E aquele monte de balancete que está guardado lá na gaveta, né? Aquele monte de dado sensível que eu tenho guardado numa gaveta que não tem chave dentro do meu condomínio. Eu vou ter que adaptar aquilo tudo para a realidade, sabe? O que os síndicos, as administradoras, eu percebo que os síndicos procuram muita informação nas administradoras. Como que eu faço agora? Então, será que está todo mundo preparado para esse... É que não é um novo universo, é tratamento de dados, não é um bicho de 7 cabeças. É saber que não pode compartilhar, é saber o que é dado sensível, é saber que eu tenho responsabilidade sobre aquilo ali. Então, poxa, eu tenho todos os dados do Marcos. Se eu repassar aquilo ali para alguém e o Marcos ser prejudicado ou simplesmente achar ruim, eu tenho minha parcela de culpa ali, né? Porque Sim. É dado sensível. E foi uma coisa que eu comentei com o Rubio, demorou, né?
Porque estava a bagunça generalizada. E agora, pelo menos, nós temos os ditames da lei para responsabilizar alguém que possa estar vindo a fazer alguma coisa errada. Porque onde tem ser humano pode haver algum tipo de transgressão. Mas agora a gente tem um norte para seguir, gente. Por aqui não pode ir e por aqui dá processo. Mas eu acho que tem um caminho longo ainda. Com certeza. Essa semana até faltou tempo, né, para a gente comentar todas as situações aqui com o Rubio, mas essa semana eu estava com uma colega de trabalho, ela ligou para fazer o orçamento de um determinado produto, não deu meia hora, o telefone dela tocou de outra empresa oferecendo aquele produto para ela. Ou seja, tipo, vazou os dados que ela tinha interesse, por exemplo, em comprar um microfone. Ela ligou numa empresa que fabrica microfone para fazer um orçamento e, eventualmente, depois de meia hora, 2, 3 empresas que também fabricam microfone ligaram para ela. Como que tiveram acesso a essa informação? Então, todo mundo aqui tem um testemunho, né? E eu, por exemplo, comecei a comprar equipamentos que são mais caros, né? São bem mais caros. Então, numa semana eu comprei os equipamentos, eles não devem ter chegado ainda na mesma semana o que me ofereceram de cartão de crédito e é impressionante. Imagina, porque tu está adquirindo um equipamento que é caro, tu vai precisar de quê? De limite, de cartão de crédito, então eles têm serviço para tudo, os teus dados que estão vazando por aí, estão navegando por aí. Silmar, muito obrigado por dar essa oportunidade para Staff Síndicos estar cobrindo esse evento fantástico e parabéns por essa empreitada, que seja de muito sucesso e que traga um universo novo para a área condominial, que a CIF está aqui trabalhando muito para isso e você vem com outro olhar, com uma outra abordagem, e isso é muito importante. Às vezes a troca administrativa ela precisa de um outro olhar, uma outra informação sobre o mesmo assunto. Parabéns. Obrigado. E nós agradecemos sempre muito por estar junto de ti, junto da Hashirama e agora junto da CIF também. Eu que agradeço, pessoal, e fica aqui o convite, né, para todo mundo que queira participar, se associar da CIF ou fazer parte do núcleo de condomínios. A CIF tem um universo inteiro aqui dentro, sabe? Tem vários núcleos, tem de contabilidade, de direito, de advocacia, tem o NUSE, tem de energia solar, tem o núcleo de condomínios, sabe? Então, poxa, tem um monte de oportunidades aqui dentro. Então, fica o convite para todo mundo que queira se associar, conhecer. Tem um período de degustação que vai poder navegar aí pelos núcleos e conhecer um pouquinho do trabalho de todo mundo aqui. Mas é bem interessante. Então, agradeço por sempre se interessar tanto pelos nossos trabalhos, tanto a CIF, quanto o Hashirama, quanto o Silmar. Acho que a gente já está junto há bastante tempo. Sim. E agradeço muito por confiar no nosso trabalho, independente do momento, de onde seja, sempre confia bastante na gente. Então, muito obrigado. Gente, então você já está sabendo. Qualquer coisa, você também se inscreve nas nossas mídias sociais para a gente continuar levando conteúdo sobre a área condominial. E toda quarta-feira, às 19h30, tem Staff Síndicos. Até mais.